Não, depende do bicho. A escola fez isso, mas aí tipo, lá eles tinham uma segunda vez, só que é caríssimo e eles também não permitem. Então, pessoal, uma coisa também que eu esqueci de falar, tá? Que tudo isso aqui vai estar no Classroom, tá? Conforme eu for confirmando, eu vou botar lá um lugar no Classroom, as gravações vão estar lá também. E para cada coisa dessas, tem a avaliação correspondente também vai estar. Essa da aula de hoje já tem um link lá, tá? Para fazer a resenha desses dois textos. Eu botei um prazo assim, mais ou menos de 2 semanas. Mas eu recomendo que vocês sigam o conselho da Margarete, tá? De fazer amanhã, assim, logo, porque vocês estão com as ideias frescas. Tá? Então, para a aula de hoje, é para fazer uma resenha só desses dois textos. Porque eles são textos, na verdade, curtos, né? Esses dois textos foram publicados na revista Ciência Hoje, que é uma revista de divulgação, né? É uma revista que é direcionada não para um público assim, de pessoas cientistas, por exemplo, pessoas de uma área, para um público amplo, né? Para pessoas em geral, tranquilo? É diferente de um texto, não são textos acadêmicos. Um texto que é, tipo assim, que é o resultado de um trabalho de pesquisa. Os outros que a gente vai discutir nos próximos debates temáticos vão ser textos de pesquisa. Em educação matemática, não vê que eles são maiores e eles têm um tipo de escrita muito diferente, tá? Beleza? Não são textos assim com um público amplo. Mas eu botei aqueles dois que são textos de divulgação para a gente começar, assim, tá? Tá gravando? É porque deu um pico de luz? Tá. Tá vermelho? Tá. Bom, outra coisa também que eu esqueci de falar na primeira parte, antes de passar para o texto especificamente. Possivelmente a gente vai mudar de sala, tá? Para uma sala lá, porque é marcada essa sala aqui porque a turma é grande. Mas aquela sala que a gente teve aula de cálculo 1 tá vaga nesse horário, eu acho que cabe, não cabe essa turma? Tinha mais do que? Bem. Tinha bem mais. Tinha bem mais. Para a primeira aula, segunda pelo menos. Pois é. No final do período. No final do período já cabia tempo. Mas no final do período. Péssimo. 67. Tem 67 possível. No final do período tinha muita gente ainda. Essa turma de cálculo normalmente que fica do E não vai ser. Bom, aí eu aviso, tá? Além disso, então a gente possivelmente vai passar para lá, para aquela sala. Além disso, os dias que nós tivermos convidados de fora da cidade que vão participar remotamente, nesses dias aí, quando for esse caso, eu vou avisar. As aulas serão no Salão Nobre do CCMN. Sabe onde é isso? Mas eu vou explicar. Que é uma sala que tem um equipamento para videoconferência, tá? Que é aqui no CCMN. Sabe onde é a biblioteca do CCMN? Ali na frente. Esse prédio que a gente está é o CCMN, tá? O outro que a gente tem aula normalmente é o CT. Beleza? Então, quando vocês entram aqui, do lado... Se vocês entraram pelo corredor principal, do lado esquerdo tem o auditório roxinho, que é um auditório que é a primeira coisa assim do lado esquerdo. O salão nobre fica atrás do roxinho, certo? Qualquer coisa, quando no primeiro dia, quando vocês vierem, vocês perguntam onde é o salão nobre, que aí os guardas ali vão saber apontar. Mas só nesses dias, quando tiver pessoas que são 4 dias, eu acho, que vão ter pessoas por videoconferência que a aula vai ser lá, tá? Certo? Enfim. Mas vamos então falar sobre os textos. Queria saber quem leu, queria ouvir também vocês, o que vocês acharam. Falar bem rapidamente, um texto é meu, né, assim, que é aquele que chama
raça, gênero, ciências exatas, educação de ciências exatas, não lembro o nome. Necessário diálogo entre raça, gênero e educação em ciências exatas. Certo. Esse texto aí, ele é uma resposta a um ataque de haters, tá? Eu quero falar sobre isso. A gente sofre muito ataque de hater aqui no PEMAT. Então esse texto é uma resposta a um ataque de haters que eu quero falar um pouco mais. Haters. Pessoas que vêm na internet ofender. Sabe o que são haters? Não? São pessoas que contêm nas redes sociais, pessoas que escrevem coisas ofensivas ou persecutórias a outras pessoas. Hater é a palavra ódio, né? Pessoas que expressam ódio na internet. Troll. Pessoas que trollam os outros. Né? Oi? Professor, rapidinho, uma curiosidade assim, que eu peguei para ler, né, os dois textos que o senhor colocou lá, mas eu confesso que o que mais me chamou a atenção e o que mais me interessou foi o senhor. E eu tenho assim, um porquê disso, né? Lendo o texto que o senhor escreveu, esse artigo, né, que a gente vai pensar a resenhar em cima, assim, muitas das coisas que o senhor fala no artigo, eu presenciei dentro da sala de aula com uma amiga minha. Então, assim, inclusive no dia que eu estava lendo, eu estava com um amigo meu que estudou no ensino médio comigo e que estudou também na sala dela. E aí ele falou, caraca, Manu, tipo assim, assim, eu tive excelentes professores de matemática, excelente, não tenho o que reclamar dos dois professores que eu tive durante o ensino médio. Mas, assim, o que ela passou e que eu presenciava e que eu tentava ajudá-la, né, durante todo o nosso ensino médio, é muito do que o senhor descreve no artigo. Então, assim, me chamou muita atenção, porque realmente ela, tipo assim, ela se dizia ser uma pessoa que não tinha capacidade para aprender matemática por ela ser negra. Ela dizia que ela não se sentia representada na sala porque nós não tínhamos professores negros, né, de matemática, e ela dizia que, tipo assim, todos os meus amigos negros aqui da sala são ruins em matemática, inclusive eu. Nenhum deles são bons. Então nós nunca vamos conseguir ser melhor do que vocês brancos. E assim, ela falava, e tinha algumas pessoas, alguns amigos meus, né, que falavam assim, nossa, a Mariana fica militando, a Mariana fica isso, fica aquilo. Eu falei, gente, não é questão de militância, não é. E aí, diversas vezes eu sentei com ela, eu conversei com ela, falei, amiga, o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Eu não sou a melhor, talvez, da sala que possa te ensinar, mas o que eu puder te ensinar, eu estou aqui para você entender que juntas nós vamos conseguir vencer a matemática e aí entender a matemática, né? E aí teve um dia que foi até muito engraçado, porque foi um dia antes de uma prova nossa decisiva, acho que foi do segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, e aí ela me ligou meia-noite, eu já estava quase dormindo, ela me ligou desesperada. Manu, eu não sou capaz, eu não estou conseguindo, não vai dar certo. E aí eu sentei, estudei com ela, tipo, o que eu sabia da matéria eu tentei ajudar. E aí, chegou no dia da prova, ela não tirou uma nota assim, excelente, né? Mas ela tirou uma nota melhor do que ela já estava acostumada, né, a tirar em matemática durante o ensino médio. E aí ela sentou comigo e falou, poxa, Manu, muito obrigada, porque você teve paciência, você me escutou tudo que eu tinha para falar, e ela falou coisas assim que não tinham a ver com a matemática durante o estudo, porque ela precisava colocar aquilo para fora, e eu conversei com ela, eu entendi ela. Então, assim, eu achei esse artigo que o senhor escreveu, assim, de muita importância, de verdade. Obrigado. Muita importância mesmo. Bacana, importante esse depoimento. Bacana não é uma coisa triste, mas importante esse depoimento. Então é bem isso que eu quis falar. Mas já vou voltar a isso, Manu. Mas só para situar o outro texto, né, que é do Alan Alves Brito,
escreveu esse texto de ensino. Ele é astrofísico, né, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele é um dos convidados que a gente vai receber na roda de conversa sobre educação escolar quilombola. E ele é um homem negro, baiano, que é professor de astrofísica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, imagina o que ele passa, assim, só... não preciso falar muito mais do que isso, né? E ele escreve esse texto dessa perspectiva. Eu acho que o texto dele tem muito a ver com aquela coisa que eu falei da Lei 10.639, como a gente pode trazer referências de povos não brancos, indígenas, para dentro da aula de ciências exatas, né? O Alan, ele trabalha muito com isso, assim, de como os indígenas concebem o céu, porque como ele é astrônomo, né, assim, astrofísico, então a cosmologia indígena, africana, etc. E como isso pode ser considerado dentro da ciência de hoje, beleza? E ele é incrível, vocês vão conhecer, meu amigo pessoal, vocês vão ter a oportunidade de conhecer mesmo remotamente. Enfim, então basicamente só para situar esses textos. Assim. E mais alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar? Fala aí, gente, quem mais? Quem leu, o que vocês acharam? Eu, quando estava lendo, acho que se não me engano, acho que era do senhor, que falava justamente do choque de fazer a ligação desses temas culturais, sociais, culturais, com a parte da matemática, das ciências exatas. Eu tive justamente esse choque que o texto falava. Eu não sabia da abrangência desse tema envolvendo as ciências exatas. Eu só, assim, uma coisa rápida, que eu só tive justamente esse sentimento que o texto falava. Que assim, um dos textos eu vim relendo no caminho para cá, e eu fiquei impressionado pelo tanto de informação que assim, também não era muito do meu vínculo social. Porque não são assuntos que são tão debatidos assim, no meu costume social, e para mim foi uma coisa assim, bem chocante. Uma coisa muito interessante de ler. Sim, eu tive o mesmo. Ambos, na verdade. Eu tive a mesma percepção que o Otávio. Eu fiquei bem chocada também. Bom, positivamente. Eu espero. Positivamente e negativamente também. Exato. E de certa forma os dois textos eles se completam. E aí foi até uma coisa que eu passei a escrever na resenha depois que eu dei um ainda de novo. O porquê que esses temas, como por exemplo a cosmologia indígena e africana, por que elas não são tratadas em sala de aula ou até que mesmo na academia? Porque não tem pessoas que ocupam os lugares. E normalmente quando há pessoas que ocupam os lugares, elas são forçadas a escrever sobre outras coisas, outros temas, e acabam não podendo fazer isso. E aí eu acho que é muito importante fazer essa ligação entre os dois textos e entender o porquê que não tem isso. E eu já cheguei a estudar um pouco sobre a cosmologia. Enquanto eu lia, eu fui procurar um outro artigo que falava sobre as cosmologias africanas e indígenas. E eu achei incrível, assim, muito bom a forma como eles contam, como tudo foi criado, como a ciência que eles fazem, porque isso também é fazer ciência. Com certeza, exatamente. Então, assim, é muito incrível, e eu parei para pensar em como é o currículo que nós temos. De física, quando se fala de criação do universo. Normalmente você fala sobre as teorias científicas e da não científica se fala do criacionismo, e só, acabou. Você não se estuda todas as teorias indígenas, todas as teorias africanas, e só acaba ali e assim... Eu acho muito incrível como tudo muito rico. E fico muito triste porque falta essa riqueza quando a gente vai estudar. Porque acredito que isso poderia fazer com que
esse afastamento e esse preconceito com as pessoas pretas e pardas e indígenas, elas não... Isso poderia diminuir um pouco, porque o maior problema é que a pessoa não consegue se ver ali, sabe? Isso que você falou da sua amiga passa muito por isso. Quando a gente não tem uma referência, a gente não consegue se ver naquele lugar. E faltam referências. E não é que falta porque não tem. Até existem, só que elas não são faladas, elas são excluídas e a gente não tem... E basta a gente que sabe tentar fazer com que elas venham à tona e se mostrem a todos. Exatamente. Essa questão de referência que o João está falando, quanto a essa minha amiga, foi muito real, porque, tipo assim, nós tivemos uma professora de geografia, que a professora era, tipo, ela se identificou com a professora. Que era negra. Sim. Então, assim, ela se sentiu representada pela professora. E hoje ela está fazendo licenciatura em geografia na UF. Então, assim, é realmente essa questão de representatividade que muitas vezes está em falta. Com certeza, exatamente. São várias que quer falar. Várias coisas para falar já a partir do que vocês falaram. Não sei nem por onde eu começo. Eu queria também acrescentar aqui essa questão da representatividade vista. Eu vi isso até há pouco tempo no filme da Pequena Sereia. Eles fizeram aquela troca e colocaram uma protagonista preta. Isso foi muito tem interessante. várias críticas. E uma galera xingou muito por ter feito essa troca. Eu achei interessante porque isso na verdade não altera muita coisa, não altera nada no quesito da história, mas isso altera justamente na representatividade que foi muito boa. Inclusive eu vi um vídeo de uma criancinha bem pequenininha. Ela chorou de felicidade porque ela se sentiu representada no filme. Ela apontou para a televisão e falou para a mãe dela que a princesa era igual a ela. Aí isso eu achei muito interessante de ver, porque quando eu vi pela primeira vez eu até achei esquisita essa troca, só que depois de seguir minha percepção mudou muito. De ver realmente a diferença que aquilo faz. E é muito louco. Eu quero começar falando sobre essa questão de representatividade, então. Mas o que eu acho muito louco nessas críticas, né, que fizeram o filme da Pequena Sereia, que a galera falava assim, mas a sereia de verdade não é negra, é só negra. Beleza, então existe sereia. Enfim. Bastante argumento, né? É só um comentário, mas nessa questão da representatividade, e ela tem muita vez que a gente fala dos dois textos, né? A gente vive numa sociedade brasileira que é profundamente racista e que é muito imbuída é o que a Manuela está falando, de representação de pessoas brancas. Então, em geral, em diversos lugares da mídia e tal, pessoas brancas são colocadas, são vistas em posições socialmente de mais destaque. Por exemplo, nas novelas, né, só para dar um exemplo, algum tempo atrás, recentemente isso até está mudando, algum tempo atrás, as pessoas pretas e pardas nas novelas eram colocadas sempre como empregada doméstica, como... Né, isso é uma dupla desvalorização, porque é uma desvalorização do trabalho dos trabalhadores domésticos e é uma desvalorização de pessoas pretas, né, para criar uma classe subalternizada. Então, a gente tem uma lavagem cerebral, né, que vai construindo uma subjetividade que coloca pessoas não brancas em lugares de inferioridade. E isso faz, como o depoimento da Manuela, que foi bem bacana, isso faz muita diferença, né, para a pessoa. Então, por exemplo, que ela estava falando, é uma pessoa negra que está na escola e vê todos os professores brancos, ou uma criança negra que vê as bonecas são brancas, todas as coisas são brancas. Não só os professores, né, professor, mas os próprios alunos também. Exatamente, a maioria, mesmo com as cotas raciais, a gente ainda tem, né? Então, assim, até aproveitando a fala do Henrique também, pra gente, como é que o racismo se evidencia, né, na nossa sociedade? De uma maneira
estatística da gente, que eu falo um pouco sobre isso no meu texto também, uma maneira estatística da gente perceber o racismo é a gente pensar, por exemplo, no Instituto de Matemática, quantos professores negros tem? Quem sabe? 2, que são a Nedir e o Sérgio, né? Num conjunto de mais de 100 professores, né? Entre os alunos também ainda tem uma fração, uma porcentagem discrepante de pessoas negras. O que eu quero dizer com discrepante? Quando essa fração é muito diferente, e é nessa lógica que se baseia a política de cotas, a fração de pessoas pretas e pardas nas instituições ainda é muito diferente da fração de pessoas pretas e pardas e indígenas na sociedade, né? Então a gente, no Brasil de forma geral, atualmente, tem mais ou menos, cerca de 56% de pessoas pretas e pardas, então as pessoas são maioria em relação às pessoas brancas, mas nas instituições elas ainda são minoria, mesmo com a política de cotas. Então, a gente não pode deixar de estranhar isso, né? A gente não pode naturalizar, achar que tem 100 professores, 2 pretos, né? Achar que isso é uma coisa assim, é assim porque é. Porque se a gente assume, se a gente naturaliza isso, então a gente está naturalizando uma inferioridade intelectual ou uma superioridade intelectual das pessoas brancas, né? Porque se as pessoas não estão ocupando aquele espaço, por que não estão ocupando aquele espaço? Ou porque tem alguma barreira social, ou porque tem, se a gente não reconhece a barreira social, a gente está dizendo que tem uma inferioridade intelectual. Então é óbvio que a gente tem que reconhecer essa barreira social, né? E é devido à existência dessa barreira social que a gente tem a política de cotas, né? E que é insuficiente ainda, né? Então essa é uma primeira observação. E para isso, o reconhecimento das pessoas que se vê em determinado lugar. Então um aluno negro que vê um professor, uma pessoa negra que está na posição de professor. Com o depoimento da Manuela, isso faz muita diferença, né? Assim, um espaço um espaço que é uma posição de privilégio de alguma forma, e que a pessoa se vê como podendo ocupar aquela posição, né? Então isso subjetivamente faz muita diferença, beleza? E é por esse motivo também que, assumindo assim que a posição que eu estou é uma posição de privilégio, de ser professor da UFRJ tem um certo privilégio, né? Então é por esse motivo também que, reconhecendo essa posição, eu acho importante eu me afirmar como homem gay, assim, né? Pelo mesmo motivo, por uma questão de representatividade. Eu já tive também vários alunos e alunas gays que vieram falar comigo, assim, como me ver como uma pessoa gay em uma posição, isso faz diferença para pessoas. Então a gente tem um mundo que é muito dominado por pessoas, homens, brancos, héteros e cis, e a representatividade tem um papel importante nisso aí. Beleza, pessoal? Então, às vezes eu me sinto na responsabilidade de falar isso, assim, desde de me sair do armário, assim, publicamente na universidade. Porque há um tempo eu nunca escondi isso, né? Assim, mas desde que começou essa onda conservadora no Brasil, eu tenho tentado não só não esconder, mas como me forçar a falar isso, né? Assim, então acho que a mesma coisa acontece com a questão racial, né? Assim, de você se ver naquele lugar, né? Eu acho que isso é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Certo. Então eu queria fazer uns outros comentários também a partir do que vocês falaram. Aí no meu texto, né, tem a história, eu falo um pouco do Neil deGrasse Tyson, né?
que ele eu conto um pouco esse episódio que aconteceu, né, assim, que tem no YouTube, eu acho que tem até o link do YouTube aí nesse texto para esse vídeo, né, que o Neil deGrasse Tyson, assim como Alan, é um homem negro, que é um cientista na área de física, astrofísica, etc. E que também, assim como Alan, eles têm uma atuação assim, no ativismo antirracista. Né? Assim. E esse episódio que é contado aí nesse texto do Neil deGrasse Tyson, que ele está num debate e alguém da plateia pergunta por que tem, nas ciências exatas, por que tem mais homens do que mulheres. E a pessoa pergunta se é algum fator genético. E aí ele fala isso, ele começa falando, eu nunca fui mulher, mas eu tenho sido negro durante toda a minha vida. Então é um depoimento muito parecido com o que a Manuela falou, porque ele vai falando, ele fala que ele sempre quis ser astrofísico. Então ele falava isso na escola para os professores desde criança. Ah, eu quero ser astrofísico, eu quero ser astrofísico. E ele relata como a instituição escola jogava contra a expectativa dele, o desejo dele, né, de querer ser astrofísico, né? Então ele fala que a minha expectativa estava contra aquilo que era esperado para mim na instituição escola. Então ele fala que os professores perguntavam, ele era desencorajado, né, assim, que é mais ou menos isso que a Manuela falou, né, assim. Ele era desencorajado a ocupar aquele lugar. Os professores, por que você não vai jogar basquete? Por que você não vai ser atleta? Então essa coisa das pessoas negras não serem associadas com posições intelectualizadas, né, digamos assim. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que está aí no texto também, na fala do Neil deGrasse Tyson, que é uma desconstrução da meritocracia, né? Todo mundo entende o que eu quero dizer com meritocracia? O que é meritocracia? É aquele discurso que basicamente é o seguinte: se um conseguiu, todo mundo consegue. Que é um discurso, assim, falso, né? Assim, enganador, digamos. E aí ele fala, no final da fala dele, ele fala uma coisa que é muito importante, é o seguinte, que ele fala assim: apesar de todos esses obstáculos, como homem negro, de tudo jogar contra, apesar disso eu consegui chegar no lugar onde eu estou hoje, que é um cientista respeitado internacionalmente, de grande visibilidade na mídia. Então eu consegui chegar nesse lugar. Mas o mais importante não é que eu consegui chegar nesse lugar apesar dos obstáculos. O importante é quantas e quantos poderiam estar nesse lugar e não estão por causa desses obstáculos. Né? Então a mesma coisa, a mesma lógica, a gente tem que pensar que a gente pode pegar o exemplo da Nedira e do Sérgio, que são pessoas negras, professores da universidade, e falar isso, né? Assim, mas se ela conseguiu, todo mundo consegue. Mas a discrepância numérica joga na nossa cara a desconstrução desse argumento, né? Uma pessoa conseguiu, mas você tem mais de 100 professores e 2 são negros, né? Assim, então a questão não é que um conseguiu ou 2 conseguiram, a questão é quantos não conseguiram, né? E por que essas pessoas não conseguiram? Não a gente não pode assumir que não é nenhuma deficiência, alguma inferioridade inerente, mas é por barreiras sociais que são colocadas nas trajetórias dessas pessoas, né? Então, um pouco isso, essa ideia. Alguém quer falar alguma coisa? Está fazendo sentido isso? Certo? Estou perguntando quem quer falar, porque eu desando a falar e não paro assim, mas eu não gosto de falar sozinho. O senhor falou sobre a questão dos professores. Eu estava lembrando de uma reportagem, passou no começo do ano, foi no ano passado, não lembro, sobre a primeira formatura com alunos pretos em algumas universidades de medicina, que fez 10 anos da lei de cotas. Isso. E foi a primeira turma que teve uma grande porcentagem de alunos pretos, não só o outro como tinha. E aí
A pessoa que estava sendo entrevistada falava que sempre teve o sonho de entrar na universidade e queria cursar medicina, mas que se não fosse pelas cotas, essa pessoa não teria conseguido entrar, não teria conseguido lutar ali, se formar e ser, além da primeira pessoa formada na família, ser a primeira médica da família, e o que ela queria era que os filhos dela também pudessem usufruir disso, ou talvez não precisar usufruir dessa lei de cotas, para que teoricamente, quando ela foi criada, foi para que um dado momento ela não tivesse mais. Mas enfim, a questão toda em 10 anos se formou a primeira turma. Aqui nós já temos também algumas turmas formadas. Eu, se não me engano, sei que foi aprovado lei de cotas também para o mestrado, se não me engano. Também a graduação foi aprovada ano passado na UFRJ. Isso, acho que também até para tentar acabar com esse gap que existe ali. E para essa semana foi aprovado que o aumento das cotas para a graduação, acho que foi para 50%, se não me engano, as cotas. As cotas, na verdade, para a graduação variam de estado para estado. Quer dizer, não sei se mudou isso, mas a proporção tem que ser no mínimo a mesma proporção de pessoas pretas e pardas e indígenas naquele estado, né? Porque isso varia de estado, assim, mas não sei se mudou essa política, mas a política inicialmente era essa. É isso, é reconhecer essas discrepâncias. Então, quero voltar a esse ponto já da importância da política de cotas, né? A importância da lei de cotas, né? Assim, mas antes disso, queria falar um pouco mais do contexto de escrita, falar um pouco do texto do Alan também, para não dizer que eu estou falando só do meu. Assim. Na verdade, o texto do Alan eu sou até suspeito para falar, porque além de amigo, eu sou muito fã do Alan. Eu acho ele foda e incrível, assim. E ele tem um trabalho que é um pouco isso que o João Pedro estava falando também, né? A gente tem uma construção histórica e social do Brasil que coloca pessoas brancas em lugar de superioridade, né? Assim, isso se dá, assim, então, por exemplo, por que a gente fala, vocês devem ter ouvido essa palavra, por que a gente fala que a gente vive num país onde tem racismo estrutural? O que quer dizer racismo estrutural? Né? Já ouviram essa palavra? Né? O que quer dizer racismo estrutural? Basicamente, o que a gente quer dizer com isso é que o racismo não é incidental, não é uma coisa que por acaso, assim, existe gente que não gosta do preto. Não é isso, certo? Né? Assim como não vale o argumento que eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Também não é isso. Né? Porque o racismo estrutural, que muita gente fala isso, eu tenho até um amigo negro, é uma loucura. Isso até se encaixa até no próprio exemplo que o senhor deu de colocar em sempre personagens pretos em situações menores, por exemplo, em seriados, como por exemplo, a gente não consegue colocar em... Isso acaba se encaixando muito bem nisso. Exatamente. Então o racismo, como estruturalmente, né, ele não está numa questão individual, ele está em como a sociedade brasileira foi historicamente construída. E para isso a gente tem que lembrar da escravidão. Então a gente tem, não sei como é que é a lembrança de vocês da disciplina de história, mas a gente tem uma narrativa histórica da história do Brasil, não sei se vocês percebem isso, que muitas vezes conta a história do Brasil como se a escravidão fosse um episódio da história do Brasil. Conta, teve não sei o que, e teve a escravidão. Na verdade não é isso. A escravidão é o cerne da história do Brasil. O Brasil é literalmente construído sobre trabalho escravo. Né? O Brasil não existiria se não fosse o trabalho das pessoas escravizadas, africanos e indígenas, né? Sobretudo africanos. Né? Então é isso que quer dizer que o racismo é estrutural, que o racismo é construído, o Brasil é construído sobre o racismo. Né? Isso mostra um pouco também por que a política de cotas
raciais é importante, porque às vezes tem uma visão assim, se tiver distribuição de renda, vai acabar o racismo. Na verdade, é ao contrário. A desigualdade econômica existe porque existe desigualdade racial. Então, o racismo não é consequência, é causa. Então, por isso que a gente fala do racismo estrutural. E parte dessa construção do racismo estrutural é a gente ter uma narrativa histórica que coloca, como o João Pedro estava falando agora há pouco, a cultura de povos não europeus no lugar de inferioridade, né? Assim, que coloca como o berço da ciência, o berço da cultura está na Europa, né? Assim, isso é essa visão histórica. A palavra mais leve que eu posso usar para me referir a isso é roubo, né? Assim, porque isso é falso, isso é contra as evidências históricas que a gente tem, isso é uma versão inventada e deturpada da história, né? A gente tem evidências de contribuições culturais e científicas de civilizações não europeias na antiguidade que são deliberadamente escondidas da narrativa histórica oficial, né? Então isso é um pouco para falar da importância do trabalho do Alan, né? Assim, que ele traz, a gente tem uma ciência, mesmo as ciências exatas, matemática, física e química, elas são referenciadas na história dos brancos e dos europeus, né? Assim, e essas contribuições de povos para a astronomia, para a cosmologia de povos indígenas, africanos, simplesmente não é reconhecida, beleza? Então o trabalho do Alan, depois ele tem vários livros escritos, ele realmente é foda, ele tem um trabalho muito extenso sobre isso, né? E só para exemplificar como essa narrativa histórica ela é inventada, um episódio, né, que depois vocês podem, eu posso até botar o link lá, tem um vídeo, tem vários vídeos falando disso. Quando a gente pensa em continente africano, se eu perguntar assim para vocês, qual é a principal civilização antiga da África, o que vocês vão responder? Qual é uma civilização situada no continente africano que foi muito assim desenvolvida na antiguidade? Egito, exatamente. E tem várias civilizações africanas diferentes do Egito, e além disso o egípcio antigo é retratado como um homem branco, né? Isso tem toda uma polêmica também, enfim. Mas além do Egito, tem várias civilizações super desenvolvidas que são simplesmente desconhecidas, né? Assim, então, só para citar um exemplo disso, existe uma ruína na África que é chamada o Gran Zimbábue, que depois eu ponho o link lá, tem vários documentários na internet, que narram, é uma ruína assim, lá na região, na África, no sul do continente africano, que é uma ruína super assim, sofisticada, com construções, cidades, etc. O que aconteceu com essa ruína? Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram nessa região, se não me engano foram holandeses, eles se depararam com aquela ruína super de coisas, super, enfim, sofisticadas, e eles deturparam essa ruína para produzir uma ideia de que aquilo tinha sido construído na antiguidade por navegadores fenícios, portanto europeus, né, vikings, enfim, que teriam chegado naquela região da África muito tempo atrás, ou seja, para construir uma versão de que os africanos nativos daquela região não seriam capazes de construir aquilo, né? É uma narrativa que a gente ouve muito, aquela coisa de extraterrestre, né, também. Foram os extraterrestres que construíram as pirâmides, que é um pouco isso, para dizer que aqueles povos não eram capazes. Mas nessa ruína Great Zimbábue, ela é considerada a ruína, né, o sítio arqueológico mais deturpado do mundo. Então, esses colonizadores fenícios, eles destruíram evidências arqueológicas e plantaram, eles trouxeram lá, sei lá, uma moeda de ouro
da Europa e botaram lá para dizer que eram os felices que tinham feito aquilo. Eu estou citando esse exemplo para exemplificar como a história oficial que coloca a Europa em lugar de superioridade, ela é inventada, ela é mentira. Assim. Ela é inventada mesmo. Né? Outro exemplo que eu acho que é importante para a gente pensar nisso, que é no Brasil, essa de novo trazendo para o Brasil agora, essa ideia do racismo estrutural. Alguém já ouviu falar nas políticas eugenistas que existiam no Brasil até pouquíssimo tempo atrás, até mais ou menos a década de 1950? As políticas eugenistas, né, essa coisa de eugenia da raça pura, né, a mesma coisa que sustentou o nazismo. Né? Então, o Brasil era um país basicamente nazista, né? Na verdade, no começo do século XX, porque havia políticas públicas de transformar o Brasil num país branco, né? Assim, e havia várias ações que contribuíam para essa política. Por exemplo, a imigração de pessoas europeias no final do século XIX, no começo do século XX, era uma política deliberada para transformar o Brasil num país branco algumas gerações para frente. E felizmente não deu certo, mas em outros lugares deu certo. A Argentina, por exemplo, também houve isso. Tem um filme que acho que está no Globoplay, da medida provisória, e Sim, exatamente. Fala sobre isso. Eu não vi assisti esse 2 filme. vezes, muito bom. Pois é, eu não vi, quero ver esse filme. Exatamente. Então isso foi uma realidade no Brasil, assim. E essa política eugenista, tanto biológica como simbólica. O que quer dizer simbólica? Havia políticas de associar tudo que é a cultura negra com criminalizar, tipo assim, samba já foi criminalizado, capoeira já foi criminalizado, artefatos religiosos de Umbanda e Candomblé eram enquadrados na lei de vagabundagem, seria, né, que era... então eram apreendidos, enfim. Então, isso aconteceu no Brasil há muito pouco tempo atrás. Né? Então, a gente, pensando nessa história, a gente entende que nenhum setor da sociedade brasileira está fora disso. Né? Então, a matemática como disciplina escolar não pode estar fora disso. E, por exemplo, essa questão de representatividade ou essa questão de discrepância da fração de pessoas pretas e brancas nas instituições e na população brasileira como um todo evidencia o resultado de séculos de racismo. Né? E aí, só para terminar, assim, quer dizer, tá mais ou menos chegando no final da aula, quase, mais ou menos, mas só assim, uma outra coisa que eu quero relatar agora, trazendo no contexto da escrita desse meu artigo, tá? E como eu falei, esse artigo foi uma resposta a ataques de haters, né? Porque a gente tem aqui no PEMAT, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, a gente tem projetos de pesquisa nesse tema, né, que relacionam questões de educação matemática com questões de raça, de racismo e de gênero, né? Assim, principalmente o trabalho do Agnaldo, né, que discute questões de gênero e questão LGBT, ele é muito atacado, né, assim, nas redes sociais. Mas, algumas vezes já publicaram artigos num jornal aí de extrema-direita chamado Gazeta do Povo, que citam a gente, né, que falam um absurdo trazer essa discussão para dentro da matemática, etc. Esses artigos, né, eles foram publicados no Facebook, publicados no Instagram, e os comentários que são feitos no Facebook e no Instagram sobre essa questão, eles são comentários que eles sempre falam assim: essa questão de racismo não tem nada a ver com matemática. Isso pode entrar em qualquer lugar, menos na matemática, né? Então, esses comentários, eles retratam uma ideia
de que a matemática, por ser uma ciência supostamente exata, ela é imune. A matemática sempre fala a verdade, então ela é imune a questões, por exemplo, a questões sociais, como é o caso do racismo e das questões de gênero. Então os comentários das pessoas, comentários negacionistas, né, eram sempre assim: ah não, matemática isso não acontece, quem está bem em matemática é quem é mais inteligente. Mas se a gente assume isso, então a gente está dizendo que os brancos são mais inteligentes, porque tem mais brancos em matemática. Então esse artigo foi uma tentativa de desconstruir essa visão com dados objetivos, né? Assim, então eu meio que tentei fazer isso, não sei se deu para perceber, de trazer dados objetivos que mostram que isso não é verdade, né? Então no discurso dessas pessoas falam assim: ah, dentro da educação matemática deveriam se preocupar não com essas questões, mas sim em como ensinar matemática da melhor forma possível, tá? Mas justamente não é possível pensar em como ensinar matemática da melhor forma possível sem pensar sobre o racismo. Porque, como acontece no depoimento da Manuela, o racismo é um impedimento para as pessoas aprenderem matemática. Então, esse discurso é um discurso negacionista, né? Assim, não é possível pensar em educação, nem educação matemática, sem pensar em racismo. Portanto, não corresponde aos fatos a ideia de que seria possível pensar em educação matemática em vez de pensar em questões raciais, em vez de se preocupar com isso. Tem sentido isso? Né? Então essas pessoas, esses haters, eles tinham essa fala assim: ah, esse pessoal não tem o que fazer, em vez de pensar nisso, tem que se preocupar em como ensinar matemática, melhorar a educação, melhorar os índices, melhorar a educação matemática. Mas é exatamente por isso que eu estou pensando nisso, né? É por isso que eu estou fazendo essa discussão, porque não é possível pensar numa coisa sem pensar na outra, essas coisas não estão separadas. Então a gente precisa desconstruir a visão de que matemática é um campo politicamente e ideologicamente neutro. Beleza? Então um pouco essa foi a ideia da escrita desse artigo aí. E aí, quem quer falar agora? Otávio. É interessante pensar, pelo menos assim, eu gosto de pensar o seguinte: eu sei que, por exemplo, uma sala de aula debatendo sobre isso não seria tão efetiva quanto milhares de pessoas debatendo sobre isso em locais, por exemplo, em palestras muito grandes. Mas eu acho interessante pensar que como esse debate ele vai valer para cada pessoa que individualmente acredita, e como isso vai ser espalhado. Então pode ser que não faça uma diferença muito grande agora, ou então um grupo tão pequeno de pessoas, mas sei que tem seu espacinho assim, de atenção na sociedade. Então eu gosto de pensar como isso vai abranger muita gente daqui a um tempo. Pode não ser tão abrangente agora, mas se cada um aqui, por exemplo, chegar e der uma aula sobre isso, ou até conversar sobre isso em algum outro meio, isso vai chegar em cada vez mais pessoas. Então tem seu espacinho assim na sociedade sobre isso. Então, aí só para, assim, chegando mais ou menos ao final, eu acho que essa fala do Otávio é importante, porque essa discussão aqui toda é pelo seguinte: como já dizia Paulo Freire, não existe neutralidade em educação, né? E essa supõe, então, por que é isso? Porque você, assim, eu espero que isso repercuta e tal, mas principalmente porque você, como professor ou como professora, estando no lugar de qualquer que seja a disciplina, inclusive matemática, a gente tem que pensar: antes de ser professor de matemática, nós somos professores, né? E como professor ou professora, não existe neutralidade. Então, ao se deparar com essa questão dentro de sala de aula, você não tem possibilidade de ficar neutro.
Assim, eu acho que isso que eu espero que repercuta, né? Então, por que é importante essa reflexão? Porque com esse crescimento da extrema-direita do conservadorismo no Brasil, né, assim, retratado no antigoverno anterior, que felizmente acabou, esses grupos políticos se apropriavam muito de um discurso que é, por exemplo, a escola sem partido, de que é possível haver uma escola politicamente neutra. Então, o que eu estou falando é que não é possível. Como professor, não é uma opção ser politicamente neutro. O que é uma opção é que ideologia você vai ser filiado, você vai ser fascista ou não, tá? Então, só para dar rapidinho, dois exemplos disso, assim. Um que é uma história real, né, assim, que aconteceu com uma aluna minha do doutorado, e ela estava dando aula numa turma do Fundamental 1. E aí ela estava falando sobre o trabalho dos cientistas. E aí, como atividade, ela pediu para os alunos colorirem aquele boneco do Franjinha. Sabe quem é o Franjinha? Que é um personagem da Turma da Mônica, que é tipo assim, o cientista da turma. Estão ligados? Como é esse personagem Franjinha? Qual é a cor dele? É um louro, exatamente, né? E aí ela deu uma figura do Franjinha preto e branco, assim, sem cor, né? E pediu para os alunos colorirem. E aí um aluno negro na turma, criança, falou assim: professora, eu sempre quis ser cientista. Eu tenho que pintar esse boneco de branco louro ou eu posso pintar da minha cor? Obviamente ela falou, aí ela fala toda uma discussão que ela refletiu como a escolha dela foi inadequada e tal, mas obviamente ela falou que podia pintar da sua cor. Mas o que eu quero dizer com essa história? Que qualquer resposta que essa professora der, imagina a professora falar: sim, você pode pintar da sua cor. A professora: não, você tem que pintar ele de branco e louro. Repara só, como não existe opção de neutralidade, tá? Qualquer resposta que essa pessoa dá, que essa professora der, vai produzir um efeito naquele aluno e na turma. Não só naquele aluno, mas na turma toda. Então, ao dizer você tem que pintar ele de branco e louro, ela está dizendo para a turma que cientista é sempre branco e louro, certo? Imagina se esse aluno fosse o Neil deGrasse Tyson. Poderia acontecer. Isso pode, um episódio pode determinar aquela criança seguir ou não no seu desejo de ser cientista, né? Então, isso que eu quero chamar a atenção, que qualquer posição que essa pessoa assuma, essa professora assuma, é uma posição ideológica. Não é uma escolha ter uma posição ideológica ou não. O que é uma escolha é que posição ideológica nós vamos assumir, né, nesse sentido. E aí havia muito esse discurso de que a neutralidade você tinha que ser neutro. Então, o neutro seria dizer que tem que pintar de branco, porque é a cor, entre aspas, original do Franjinha, né? Então, nessa situação da professora, ou você é antirracista ou você é racista. Não existe meio termo. Não existe neutralidade, tá? E só dar mais um exemplo que eu acho que ilustra isso, que foi um exemplo que esse não é verdadeiro, assim, não aconteceu de verdade, mas foi um exemplo que a gente botou alguns anos atrás na prova de seleção do mestrado em Educação Matemática aqui do PEMAT, tá? Que é uma situação hipotética de sala de aula, na qual a professora passa um problema de combinatória bem típico, que é aquele problema de quantos casais existem, tá? Então o problema é assim: tem numa festa, tem N homens e N mulheres, tá? Vamos dizer, 10 homens e 10 mulheres. Aí a pergunta é: quantos casais podem ser formados? Beleza? O aluno A, uma situação hipotética, o aluno A responde essa pergunta fazendo a conta matematicamente correta, considerando apenas casais de homens e mulheres. E o aluno B faz a conta também de forma matematicamente correta, considerando casais
de pessoas, né? Assim, podem ser de um homem ou uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres. E aí a pergunta da questão é, você no lugar de professor, como é que você trabalha com isso na sala? Como é que você lida com isso na sala de aula? Então, mais uma vez, não existe posição neutra. Não existe qualquer coisa que você fizer vai ter uma ideologia embutida. O que está por trás dessa discussão é o que é legitimado como casal, certo? Então, ao dizer que apenas o aluno A está certo, o que esse professor ou essa professora está dizendo é só é admissível haver casais de homem e mulher. Casais homoafetivos não são admissíveis, não devem ser reconhecidos, né? Então, acho que esses 2 episódios falam um pouco do objetivo desses textos, né? Que é esse. E repara, não pode separar isso na matemática, porque às vezes, se isso acontecer numa aula de história, beleza, mas se acontecer numa aula de matemática, não, você tem que sempre ficar neutro. A mensagem que eu quero dizer aqui é não é possível ficar neutro, né? Eu acho que essas 2 histórias evidenciam bem isso. Fez sentido isso? Sim? Beleza. Quem mais quer falar alguma coisa? Tá, então, gostaram da discussão de hoje? Gostaram da programação da disciplina? Fala aí. Foi a primeira aula que eu entendo alguma coisa de alguém. Mentira, aula de cálculo você não entendia nada. Tô brincando. Tu fez cálculo com ele, Henrique. Eu esqueci desse Professor, inclusive você tinha que estar dando cálculo 2. Pois é. E eu gosto disso. Você não fez alguma coisa deixar a gente sem você cálculo 2. Eu adoro dar aula de cálculo. A gente tá querendo saber quando você vai pegar vetores também, tá? A gente tá precisando aí saber com ele já tá dado que Assim, se puder pegar toda a grade curricular de todo mundo. A gente vai te acompanhar até o final do curso. Daqui a 9 anos eu vou com você uma material também. Se Deus quiser, eu tô acompanhando todo o semestre. Tem várias matérias que eu vou dar que vocês podem fazer, mas assim, por exemplo, a álgebra eu não vou dar nunca. Concordo. Enfim, então é isso. Quem mais quer falar alguma coisa? Beleza, então semana que vem, possivelmente a nossa aula vai passar para outra sala, mas eu aviso pelo Google Classroom com antecedência, tá? Eu só uma observação, só uma coisa rápida que isso já tem uns anos. Na época eu fiquei muito pensativo. Eu não lembro se era uma reportagem da televisão, alguma coisa assim, que estavam falando sobre casais homoafetivos. Na época não tinha um meu morava comigo, e ele afirmou assim, com muita certeza de que ele só considerava casais homem e mulher. Ele não considerava casais homoafetivos, ele simplesmente não considerava o que encaixava no quesito casal. Isso me deixou muito pensativo, porque eu falei, tio, isso não faz sentido. Um casal seria o quê? Uma relação de 2 pessoas, basicamente isso. Aí ele continuou afirmando que não era. Aí eu fiquei o dia inteiro assim, em silêncio, muito pensativo. Eu falei, caraca, a partir de que momento ele aprendeu isso? E aqui, como bom, na época a filha dele era muito pequena, então isso provavelmente seria passado para ela também. Assim como poderia ser passado por pessoas no meio dele. Então eu fico pensando como também há um lado que tenta falar sobre o contrário, aí existem pessoas que continuam pregando as coisas ruins. Então sempre vai ter esse embate de não tem movimento só da parte positiva, também tem da parte negativa. E aí você, como professor, tem que estar preparado para esse debate. Exatamente. Ainda mais assim, na educação básica, com pai de aluno, né? Assim, vai ter que ser um problema sério hoje. Né? Assim, os pais de aluno vão falar, não pode falar sobre esse assunto, etc. Muito complicado. É muito louco isso, assim, falando agora de novo rapidinho como um homem gay, é o seguinte. É muito louco, porque tem uma visão dos pais de aluno que é assim,
que quando se debate educação sexual nas escolas, certo? Aí tem essa versão que é assim, que aquilo que chamam de ideologia de gênero, né? Assim, que não existe isso, tá? Ideologia de gênero. Que é uma ideia de que algo que você vai fazer vai influenciar a sexualidade daquela pessoa, né? Assim, se você discutir questão gay na escola, o seu filho que está na escola vai virar gay. Ninguém vira gay, eu posso garantir para vocês. Assim como ninguém vira hétero, né? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, já é antigo, que chega na escola, que satiriza isso, obviamente. Chega na escola um pai com um filho gay e falando assim: ah, tá vendo, gente, meu filho virou gay. Aí depois chega um pai com um filho de todo vestido de índio. Assim. Aí fala: ah, viu, vocês falam do dia do índio, meu filho virou índio. Aí depois, no final, entra um pai puxando um carro assim com uma árvore. Aí fala: ah, vocês falam do dia da árvore, meu filho virou árvore. Esse vídeo é bem ilustrativo porque é tão absurdo quanto, é exatamente isso. Você achar que algo, por exemplo, seu filho, você der boneca para o seu filho brincar, seu filho vai virar gay, assim. Então, não há nada que você possa fazer externamente para influenciar, para conduzir uma pessoa a ter uma ou outra orientação sexual, certo? O que você pode influenciar é para o seu filho ou para o seu aluno ser feliz ou não, né, dentro da sua orientação sexual. Então, existe essa disputa da ideologia de gênero que seria uma coisa para as pessoas virarem gay na escola, virar viado, virar sapatão. Educação sexual na escola, os pais têm que entender isso. Não é para o seu filho virar viado ou sapatão, é para o seu filho ou a sua filha não ser estuprado, aprender a não ser vítima de violência sexual, não engravidar indesejadamente, não pegar doença sexualmente transmissível. Para isso por isso que é importante educação sexual na escola. Então é isso, né? Esse tipo de discurso obscurantista, ele quer esconder isso. Então, esse problema dos pais bolsominions tem sido um problema muito grave. Vocês têm que estar preparados para lidar com isso. A galera acha que a orientação sexual na escola vai ser uma aula de ensinar a fazer sexo. Ou isso, ensinar a fazer sexo. Então acho que é isso. Quem mais quer falar alguma coisa? Então valeu. Por hoje é só. E até semana que vem. A gente vai ter trabalho.